Nesse vídeo eu quero trazer uma mensagem sobre por que é tão importante seguir a nossa intuição e o nosso coração. Se você chegou nesse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Neuza Almeida, terapeuta e leitora de plano de alma. Bem, vamos lá então. Depois de muito quebrar a cara, por assim dizer, eu me tornei uma pessoa que segue a minha intuição e o meu coração, mesmo quando eu não tenho certeza de onde isso vai dar. Mas nem sempre foi assim. Eu vivi muito tempo confusa, andando em círculos, me sentindo perdida. Uma das coisas que mais me incomodava era a sensação de um vazio por dentro, um vazio interno, uma sensação de que faltava alguma coisa que eu nem mesmo sabia o que era. E talvez você já passou ou ainda está passando por isso. E esse estado de vazio vinha da minha desconexão comigo mesmo. E isso, claro, me deixava muitas vezes ser levada pela opinião dos outros e também pelas escolhas dos outros. O que significa isso? Eu não sabia fazer escolhas, eu era insegura, eu era uma pessoa que não sabia o que queria da vida. Essa era a verdade. E por que isso acontecia? Porque existia uma incerteza e uma insegurança dentro de mim que eu só consegui compreender muito mais tarde, quando eu comecei a buscar por autoconhecimento e eu comecei a fazer terapias. E eu vivi muito tempo neste lugar de apagar incêndios, onde eu fazia aquilo que não me dava prazer. Isso tudo, ele me afastava cada vez mais do meu propósito de vida, do propósito da minha alma. Eu sei que muita gente passa por isso, e é justamente por eu, naquela época, por eu estar desconectado do meu propósito de alma, esse vazio interior, ele era muito percebido no meu dia a dia. E às vezes a gente esquece de um detalhe muito importante da nossa experiência aqui nesse planeta. Por isso que a gente entra nesse estado de vazio interno, de insegurança, de medo, de frustração. O que a gente esquece? A gente esquece o fato de que nós somos o espírito eterno. Então, cada vez que esse espírito se expressa através de um corpo, existe um propósito, certo? Precisamos acreditar que existe um propósito maior para que você e eu estejamos aqui nesse planeta. Não estamos aqui por acaso, não viemos aqui por acaso. A minha experiência de vida, assim como a tua experiência de vida, não acontece por acaso. Então, compreender isso é um passo importante, inclusive para a gente criar coragem para mudar a nossa vida. E eu acredito que existe uma inteligência por detrás de absolutamente tudo nessa realidade. Essa inteligência é a consciência universal. Gente, eu sei que esse papo parece muito profundo, pode parecer muito filosófico, mas essa é parte, tudo isso é parte da nossa verdadeira natureza. Então a gente precisa falar sobre isso. Nós somos o espírito vivendo uma experiência humana. Experiência essa muito curta se a gente olhar para a eternidade desse ser, desse espírito. Então, falar de seguir a nossa intuição, de seguir o nosso coração, é justamente permitir ir de forma mais profunda no porquê nós estamos aqui. Você aí nesse corpo, eu aqui nesse corpo, nós estamos cumprindo um propósito. Nós temos um projeto aqui nesse planeta. Então, compreender isso nos leva a dar permissão para que o propósito do espírito seja cumprido através de cada um de nós. Eu sempre me questionei por que tudo isso?
Por que essa realidade é assim? Por que certas coisas acontecem com algumas pessoas e não acontecem com outras pessoas? Por que essa realidade desse jeito? Porque muitas vezes não parecia fazer sentido para mim. E eu já me achei muito fora desses padrões normais. E isso me incomodava muito. E talvez você aí também, você já se sentiu ou ainda se sente fora dos padrões normais. A verdade é que os anos foram passando e eu fui compreendendo que o que as pessoas costumavam chamar de normal ou de ser normal, na verdade, não passa de viver uma ilusão da própria ilusão. É isso mesmo, porque toda essa realidade por si só já é uma ilusão, criada por essa inteligência universal através de nós, simplesmente para se expressar. Então, quando nos permitimos viver essa ilusão sem barreiras, sem julgamentos, sem medos e sem apegos, aí sim, nós estamos dando abertura para que esse se expressar dessa consciência possa acontecer de forma mais harmônica e da forma mais perfeita possível dentro dessa realidade. Então, hoje eu acredito que somente através da nossa intuição e do nosso sentir é que conseguimos compreender o que de fato viemos cumprir aqui como propósito dentro desse jogo de ilusões. E eu faço uma pergunta para você agora. Você tem ouvido as mensagens que chegam através do seu intuir e do seu sentir? É muito importante a gente prestar atenção nesse sentir e nesse intuir. E esses dons foi nos dado justamente por essa inteligência universal. É uma forma de que essa inteligência universal usa para falar com a gente. Então, ela é como uma ferramenta para nos ajudar a vivermos muito bem aqui nesse planeta, onde nós estamos na queda de consciência. Então, eu acredito na perfeição da criação, eu acredito que é possível viver um estado absoluto de felicidade aqui nesse planeta. Eu acredito que a vida é harmônica em tudo e a gente pode perceber essa harmonia, essa perfeição na natureza, porque tudo na natureza é harmônico, é perfeito, ainda que pareça tudo um caos. Então, para mim, aceitar que essa realidade que nós estamos criando através do poder que vem dessa inteligência universal que é perfeita, eu acredito que acreditar nisso e compreender isso nos afasta do sofrimento, nos afasta das frustrações da vida, nos traz leveza e nos traz mais conexão com essa inteligência universal. Então, quando eu comecei a aceitar que havia um propósito para minha vida e que era muito importante para eu estar aqui, eu comecei a prestar mais atenção na vida, eu comecei a buscar meios que eu poderia transformar a minha vida. E quando eu compreendi que eu era parte inseparável dessa inteligência universal, eu comecei a buscar formas de me aproximar cada vez mais dessa consciência. Porque a nossa consciência é inseparável a essa consciência fonte criadora, inteligência universal. Mas a nossa mente humana, por acreditar que está separada, ela está criando em dissonância com essa consciência. E eu estou falando aqui de Deus. Inteligência universal é Deus, é o Espírito, é o eu sou. Eu prefiro chamar hoje de inteligência universal, fonte criadora, porque Deus é essa inteligência universal, é essa fonte criadora. Então isso dá mais sentido para mim.
ok? Você pode continuar chamando Deus sem problema nenhum. Então, o propósito da alma que está em cada um de nós é o desejo de expressão dessa inteligência universal, Deus. Compreender isso torna essa nossa experiência humana uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Sabendo ou não sabendo? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Como que você está lidando com esse processo de estar humano para cumprir um desejo maior de Deus? A gente se perde muito no caminho porque a gente não se lembra quem nós somos, a gente não se lembra de onde nós viemos, a gente não se lembra a nossa verdadeira natureza. Nós esquecemos não só de onde viemos, mas nós esquecemos que nós somos o fractal dessa inteligência universal, a centelha divina. É isso que nós somos. E nós fomos educados também para acreditar que nós somos seres limitados. Então, isso causa mais separação. Então, nós temos um grande trabalho para fazer, para poder experimentar essa harmonia e essa perfeição dessa vida. Nós temos muito trabalho de cura. E esse trabalho é, em primeiro lugar, ressignificar. Ressignificar a ideia de esperar pelo futuro. Ressignificar a ideia de que lá na frente você vai conseguir ser feliz se isso ou se aquilo acontecer. Ressignificar a ideia da morte, a ideia do passado. Ressignificar a ideia da vulnerabilidade, da fraqueza. E o que isso tem a ver com o propósito da nossa alma? O que isso tem a ver com o nosso seguir o coração, com o nosso seguir a intuição? Tem tudo a ver, porque o nosso espírito só pode ser percebido e sentido no momento presente. Como o nosso propósito vem dele, se ficarmos presos no passado, no futuro, preocupados com a vida, preocupados com a nossa limitação, nos deixando ser dominados pelo medo, a gente perde o contato com esse momento presente. E nesse caso, é como perder o sinal de internet do seu celular. Sabe quando você está dirigindo para um endereço que você não sabe chegar lá, se não for pelo seu GPS do seu celular, aí você perde a conexão? É a mesma coisa. Então, esse direcionamento que vem através dessa inteligência, que é a consciência universal, quando a gente se desconecta dela, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. Por isso que a gente erra tanto, por isso que a gente sofre, por isso que a gente faz tantas escolhas erradas. Então, de que forma a gente pode ajustar essa nossa bússola interior para não perder o contato com essa inteligência universal, que é a nossa verdadeira essência? Bem, eu vou falar aqui das minhas experiências e do que tem funcionado para mim. E olha, eu gosto muito de testar, porque eu sei que existem infinitas possibilidades de manter conexão com a fonte, ok? Mas eu vou trazer aqui 3 coisas que para mim hoje em dia, para mim são fundamentais. Então hoje eu trago aqui essas 3 coisas. A primeira coisa é: lembre-se todo dia. Você é um fractal da consciência, inteligência universal. Sua vontade deve estar em harmonia e em concordância e em ressonância com essa inteligência universal. Porque, do contrário, você estará sendo comandado e guiado pelo ego. E nesse caso, como ensina o livro Um Curso em Milagres, é impossível
experimentar a verdadeira felicidade através da perspectiva do ego. Porque o ego é uma projeção do nosso passado. Nunca se esqueça disso. O ego é uma projeção do passado. A segunda coisa é que você tem o poder da fonte criadora em si. Isso significa que, mesmo não estando alinhado com os desejos da fonte de se expressar, ainda assim você está criando. Porque o movimento da vida é criação, é expansão o tempo todo. Só que nesse caso você está criando em dissonância com a fonte criadora. E nessa dissonância, a possibilidade de criar realidades contrárias ao que realmente você deseja, o seu coração deseja, a sua alma deseja, o seu espírito deseja, é muito grande. Se a consciência universal é harmonia e perfeição, em ressonância com ela, a gente só vai criar mais perfeição e mais harmonia. Então, significa que o contrário também é verdadeiro. Então, se você está em dissonância e você está criando algo com a sua mente e essa sua mente ela está no negativo, é mais do negativo que você também vai criar. Então, tenha isso em mente para que você possa olhar para a sua vida e perceber se você está em ressonância ou dissonância com a fonte criadora. E a terceira coisa é compreender que a inteligência universal, Deus, se expressa através das leis universais que se expressam através de nós. Então, a nossa realidade é criada por nós e se manifesta através das leis universais. Seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, seja bom ou seja ruim. E mesmo que uma pessoa nem saiba que existem as leis universais, essas leis elas estarão agindo na vida dessa pessoa o tempo todo. O universo todo é regido por leis e nós também. Então, conhecer as leis universais é fundamental para cada um de nós. Lembra daquela frase, assim na terra como no céu, ou seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Essa frase é um alerta para chamar a nossa atenção de que a nossa mente está o tempo todo conectada com as forças das leis universais. Então, seguir a sua intuição e o seu coração é determinar que você vai se aprofundar em te conhecer cada vez mais, que você vai olhar para além da visão limitada do seu ego, que você vai buscar o entendimento da sua vida e olha, nas entrelinhas da sua realidade. É um mergulho profundo no autoconhecimento. E o que acontece? Isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda mudanças, isso demanda resistência, resiliência, coragem, demanda abrir mão de muitas coisas, de muitos hábitos, de muitos comportamentos e nem todo mundo está preparado ou disposto a fazer essas mudanças. Sabe por quê? Porque no começo dá muito trabalho. Seguir o coração, seguir a intuição, buscar o autoconhecimento dá muito trabalho. E uma das formas que eu encontrei de facilitar esse processo dentro de mim, para a minha vida, foi estudar. Então, eu estudei muito, eu ainda estudo, eu busquei muitas terapias e ainda faço terapias, eu busquei muitas técnicas, eu testei muita coisa, eu errei muito e eu acertei muito também. E nessas buscas eu encontrei mais sentido quando eu encontrei ou quando eu entrei em contato com o plano de alma da minha vida. Sim, como eu disse lá no início, não estamos aqui por acaso e eu sempre me questionei isso. Nós temos
individualmente, cada um de nós temos um propósito de vida que está na alma. É como uma assinatura vibracional da alma. Então, entender o meu propósito de alma trouxe sentido para minha vida, que me ajudou a fazer as mudanças que eu precisava. E fez tanto sentido para mim que eu fui estudar, que eu fui me aprofundar para também poder ajudar outras pessoas, que é o que eu estou fazendo hoje também, junto com as terapias. Então, hoje eu também ajudo pessoas fazendo a leitura do plano de alma delas. Porque uma vez que a gente entra em contato com essa informação da nossa alma, da nossa vida, do nosso propósito, a gente consegue focar no que realmente interessa para a nossa jornada. Então não tem como a gente ficar perdido na vida. A gente se livra das distrações que todo esse mundo pode oferecer e a gente se alinha com o que de fato nós viemos fazer aqui. E é aí que a gente começa a perceber o milagre e a perfeição que existe em estar aqui nesse planeta. Nossa percepção de mundo começa a mudar e isso nos traz uma visão sobre o nosso caminho evolutivo, sobre o quanto é importante a nossa evolução. Então, o sentido da vida passa a ter um valor muito maior para cada um de nós. E claro, caso você tenha interesse em saber mais sobre a leitura de plano de alma que eu faço, na descrição aqui desse vídeo eu vou deixar um link, você pode clicar no link e conhecer como que funciona a leitura do plano de alma, como você pode fazer, como que você pode entrar em contato também com o seu plano de alma. E eu quero deixar aqui como reflexão para a sua vida uma mensagem que é a seguinte: somente você pode se conectar e entrar em ressonância com a inteligência universal. A vida perfeita ou a felicidade que você busca está nessa conexão e na ressonância com essa inteligência universal, que é Deus, a fonte criadora. E essa conexão acontece através do seu sentir e do seu intuir. Quando você dá permissão para experimentar do seu próprio poder, é que você vai receber o direcionamento certo para tudo que você deseja realizar aqui nesse planeta como propósito. Então, quanto mais você souber sobre quem você é, o que você veio fazer aqui, mais fácil será entrar em fluxo com a vida, com essa consciência. Mais fácil será para você manifestar os seus desejos. Mais fácil será para você se liberar dos seus padrões negativos aí na sua vida. E por aí vai. Então, é uma mudança que ela vai acontecer, que ela acontece quando você mergulha nesse movimento. É uma sequência de mudanças que vai acontecendo cada vez que você se aprofunda nessa conexão e cada vez que você toma consciência do seu papel aqui, do seu propósito aqui, do que você veio desenvolver como único, que você é único, então você tem algo único para fazer aqui, que vai ser parte do seu processo evolutivo. Então eu te convido a refletir sobre o quanto você está ouvindo a sua intuição, o seu coração, o quanto você tem seguido essas informações que chegam para você, o quanto você confia que pode ser direcionada para uma vida transformada, para uma vida equilibrada em todos os sentidos, o quanto você reconhece que existe uma harmonia da vida e que você pode viver essa harmonia, o quanto você acredita que você é a expressão dessa fonte criadora, dessa inteligência universal. E eu te convido a fazer essas reflexões
porque elas vão te trazer sinais e respostas. O seu sentir e o seu intuir é um poder ilimitado que você tem. Quanto mais poder de intuir e sentir e a certeza do que você veio fazer aqui, mais poder de manifestar e de criar a vida que você deseja, você também vai ter. Isso é fato, é consequência de um trabalho que você internamente vai fazer. E a última mensagem, daqui para frente, nos próximos anos, essa necessidade de vivermos alinhados com a fonte criadora será mais forte, porque nós estamos indo para um outro nível de consciência. E quem não conseguir compreender essa necessidade de buscar esse alinhamento, vai sofrer mais, vai ter mais dificuldades para resolver as questões da sua vida. Então eu vou trazer mais informações nos próximos vídeos sobre essa necessidade da gente fazer esse trabalho interno, da gente criar prosperidade, da gente criar abundância, da gente viver em harmonia com o universo, harmonia com a natureza, harmonia com os animais, da gente se reconectar com quem nós verdadeiramente somos, porque isso é parte da evolução do planeta, isso é parte da nossa própria evolução. Então, o espírito evoluindo, é isso que nós somos. Então, gente, tem muito trabalho pela frente. Imagina, estamos em plena transição planetária, um monte de coisa acontecendo, o tempo muito acelerado, as coisas acontecendo de uma forma muito rápida. Então, a gente não pode continuar perdidos nessa vida achando que viemos aqui passar férias nesse planeta, porque a gente não veio aqui passar férias, a gente veio aqui expressar um desejo maior que está ancorado no projeto de cada um de nós. Então, a minha expressão de ser pode ser muito diferente da sua expressão de ser, e nós temos que descobrir isso. Então, hoje em dia, nós temos muitas ferramentas para descobrir isso. Tem as terapias, são muitas terapias. Tem o plano de alma, que eu acabei de falar aqui para vocês. Tem muitas formas da gente conseguir se conectar com essa informação. Só que a gente precisa buscar. Então, esse buscar é individual. Eu tenho que buscar para fazer o meu processo evolutivo e você tem que buscar para também fazer o seu processo evolutivo. Aqui nesse planeta, independente do grau de evolução de cada um, estamos todos no mesmo barco. Então imagina que o planeta é um barco. Todos estão no mesmo barco. Todos estão indo na mesma direção. A gente precisa colocar isso na mente. Daqui a gente precisa ir para um próximo nível. Daqui a gente precisa ir para um próximo processo evolutivo. Não dá para ficar presos aqui. Não faz sentido. O espírito, ele não deseja ficar preso aqui. Ele deseja continuar o processo dele de expressão e expansão. E nós, nessa experiência, nós estamos responsáveis por esse processo de expansão e de evolução. Então, cada um pega a sua responsabilidade, usa as ferramentas que tem, busca novas ferramentas e segue e faz o que tem que ser feito. Meus queridos, espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Deixe os seus comentários aqui, não só para ajudar na divulgação do vídeo, mas também para que eu possa saber se o que eu estou trazendo aqui está fazendo sentido, está contribuindo com cada um de vocês. Um grande beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.